E aí, será que o João Fonseca é muito favorito contra o Jenson Brooksby na segunda rodada de Wimbledon? Como que será que esse norte-americano que vem de fazer final na grama joga? Quais as características do jogo dele? Quais são os cuidados que o João tem que ter? E como que o João pode incomodar ele taticamente? É sobre tudo isso e muito mais que a gente vai falar nesse vídeo, porque o Brooksby, o norte-americano, é um cara também que inspira milhões de pessoas, tem uma história de vida muito legal e usou o tênis para se inserir na sociedade. Você vai entender por quê, eu vou te contar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Bora então falar sobre o norte-americano, porque eu disse agora há pouco que o Brooksby é uma inspiração para milhões de pessoas. Isso porque ele é o primeiro tenista da elite, ainda em atividade, a revelar que foi diagnosticado no transtorno do espectro autista. Isso quando ele ainda era criança. Aos 4 anos, o Brooksby ainda não falava, não tinha uma linguagem verbal. Isso fez com que os pais deles procurassem médicos, ajuda médica, e ele tivesse esse diagnóstico. E aí entra o tênis com um papel fundamental na vida do Brooksby. Tudo que eu estou falando aqui desse diagnóstico, que para ele é severo, palavras do Brooksby, é de entrevistas que ele deu, então não tem achismo nenhum aqui, é tudo que ele mesmo falou desde que ele revelou ter esse diagnóstico, e foi agora há pouco. Ele teve esse diagnóstico lá quando tinha 4 anos, agora, como um tenista já consolidado, há pouco mais de um ano, ele revelou ser autista, e aí ele diz também algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que com 4 anos ele queria socializar, mas tinha dificuldade, justamente por não falar, era difícil para ele praticar esportes coletivos, era mais desafiador, e ele encontrou no tênis essa saída que foi muito importante para ele conseguir fazer amizades, conseguir socializar em um esporte que não era tão coletivo, não tinha que conversar com tanta gente, poderia focar nele ali mesmo, e que isso foi muito importante na formação dele, segundo o próprio Brooksby. Quando eu falo inspiração, é porque ele mesmo diz que queria ter uma inspiração, queria ter um autista, queria ter alguém como ele, jogando tênis para ele se inspirar nessa pessoa, e não tinha quando ele era muito jovem, e agora sim ele quer ser essa inspiração para milhares, milhões de crianças que têm autismo ao redor do mundo, e ele deixa um canal muito aberto, tem um texto muito legal do Brooksby no site da ATP, ele nas redes sociais também chama pais, crianças para conversar sempre que possível, então ele é um cara que está encabeçando essa ideia dele, ele revelou isso para também ajudar a inspirar mais pessoas, então é bem legal como o Brooksby tratou o tênis, como que o tênis ajudou o Brooksby para se tornar uma pessoa mais comunicativa, mais social. E aí ele tem uma frase, vamos falar já já sobre o jogo também, mas ele tem uma frase que é bem legal de como que ele trata isso hoje, lida com isso, é que os nossos desafios, abre aspas para ele, nossos desafios podem se tornar nossos pontos fortes. Então, é uma tradução não literal, mas é mais ou menos isso que ele fala, porque ele tem alguns pontos que ele acha que ele leva vantagem em relação aos adversários. E o Brooksby acredita que ele tem uma vantagem por conseguir seguir rotinas, isso de treinamento, conseguir seguir rotinas com muita facilidade e também ter o foco mais duradouro. O que é isso? Segundo ele mesmo, alguns tenistas têm altos e baixos ali de foco durante o jogo e ele consegue focar durante o jogo inteiro. Então, segundo ele, esse é um ponto positivo. Ele trata às vezes até como um superpoder. É muito legal como que o Brooksby trata toda essa situação, e ele trata como um superpoder essa capacidade de focar, de manter rotinas e de ficar centrado, focado no jogo do início ao fim. E tem uma entrevista bem legal também do técnico do Brooksby, falando como que é dar treino para ele. E ele fala que é muito legal, que é muito positivo, e ele tem que explicar cada exercício para o Brooksby, que ele tem a vontade de entender por que está fazendo cada exercício. Então, vai fazer um drill, vai fazer sei lá, qualquer parte do treino, no exercício ali, ele explica por que o Brooksby quer saber os motivos, em que aquilo vai ajudar ele. Então, nem todo tenista tem esse cuidado, vai lá, faz o exercício e pronto. O Brooksby não, o norte-americano, segundo o próprio treinador dele, tem essa vontade de entender cada exercício e consegue manter a rotina, manter o foco no treino. É muito legal como que o Brooksby trata essa realidade dele como um superpoder e até uma vantagem em alguns momentos. Ele mesmo falou também que em estádios muito barulhentos acaba atrapalhando ele, principalmente quando ele era mais jovem. Citou um jogo contra o Nakashima, ainda como juvenil nos Estados Unidos, que tinha muito barulho, muita torcida, e isso incomodou ele. Mas nos grandes palcos, com a torcida mais respeitosa, a gente espera que os brasileiros sejam muito respeitosos lá em Wimbledon, como estão sendo. O Brooksby, então, ele leva isso muito melhor hoje, então é um cara para passar por essa parte dele mais pessoal antes da gente entrar no jogo, na quadra, nos pontos ali em si. Bora então agora falar sobre o Brooksby tenista mesmo, dentro da quadra, os resultados dele na carreira e também nessa temporada.
que na carreira ele já foi 33 do mundo. Então, quando você for ver, hoje ele tá fora do top 100, quase não entra na chave principal, teve que quase jogar o qualify para entrar em Wimbledon, não se engane com isso. A qualidade de tênis, a qualidade de jogo que o Brooksby tem é muito maior do que o ranking que ele tem hoje. Mais uma vez, ele já foi 33º colocado do ranking da ATP, teve uma queda muito grande, porque ficou parado por uma punição por doping. Na verdade, ele não compareceu ao exame, não deu a localização correta dele, não foi encontrado para realizar o exame do doping, foi punido, voltou a jogar no início de 2025 e agora está voltando a escalar o ranking. Tem como grande resultado em 2025 o título do ATP 250 de Houston, jogado nos Estados Unidos, no Saibro, quando ele bateu o Tiafoe, bateu o Tommy Paul, uma grande campanha dele, e mais recente agora o vice-campeonato no ATP também 250 de Eastbourne, batendo bons tenistas, batendo Começana, batendo Nuno Borges. Foi derrotado na final pelo Taylor Fritz, que havia batido também já o João Fonseca nesse mesmo torneio. Então o Brooksby é um cara que já foi 33 do mundo, não se engane com esse ranking dele, ele tá retomando, ele vai subir no ranking, é um cara que vem de um vice-campeonato na grama, vem jogando muito bem, então o João tem que estar muito atento. E agora eu vou falar da parte mais tática desse jogo, como que eu acho que o João pode vencer o Brooksby, e se eu acho que tem favorito, porque eu acho que tem sim. Vamos lá, quando a gente pensa em norte-americano alto, o Brooksby tem mais de 1,90 m, na grama a gente pensa, pô, com certeza é um cara sacador, é um cara que vai pra cima, que dá na bola. Não é isso, não esperem isso do jogo do Brooksby. O Brooksby é um cara que se mexe muito bem de fundo, apesar de ser grande, não tem um saque tão forte assim, acho que esse é um dos caminhos pro João. O Brooksby é um cara que não tem um saque tão bom, mas é por que será que ele vai tão bem na grama, por que ele tá tão bem assim na grama, que é uma superfície que privilegia quem saca bem? É por uma característica de jogo dele mesmo. O Brooksby é um cara que tem a bola mais flat, mas ele não coloca tanto spin na bola, é uma bola mais reta, às vezes até sem peso. Não esperem winners maravilhosos do Brooksby, uma pancada como o João tem, como outros tenistas do circuito tem. Esse cara não é o Brooksby, ele é um cara que mexe muito bem a bola, ele mexe muito bem ele mesmo, ele se desloca bem na quadra, mas ele também mexe muito bem a bola de um lado para o outro, tem um bom controle de bola, muitas vezes deixa a bola ali no centro da quadra, meio sem peso, que é uma bola difícil, e principalmente na grama, esse aí é o grande perigo, essa bola mais reta dele, sem spin, ela vai quicar mais baixo, então o João vai ter que abaixar bastante, vai ter que dobrar bem o joelho, pegar a bola lá embaixo, girar bem ela, para conseguir sair dessa bola bem incômoda do Brooksby, que a gente lembra, bateu por 3-0 na primeira rodada o Griekspoor, que é um cara que joga muito bem na grama. O Brooksby devolve muito bem, o Griekspoor é um cara que saca bem, e o Brooksby conseguiu devolver bem o saque dele. Então, para mim, o segredo do jogo, já dei alguns caminhos aqui, é o João se segurar no saque. Na grama vai ser sempre assim, é se segurar no saque, jogar com o primeiro saque o tempo inteiro, se segurar. Em alguns jogos aqui eu falei que o João poderia variar, ficar mais no ponto, tentar alongar, por exemplo, contra o Fritz, contra os Isobergs. Eu acho que contra o Brooksby não, a gente pode esperar, para mim, um João bem agressivo, um João querendo terminar um ponto em saque primeira bola, devolução primeira bola. Pontos mais rápidos nesse jogo são melhores para o João, pontos mais longos tendem a ser melhor para o Brooksby, a não ser que o João fique ali marretando, só marretando de um lado para o outro, mas o Brooksby é um cara que se defende bem, que mexe bem. Então é um jogo que, para mim, sim, o João tem que ir para a linha, tem que sacar, tem que ir para a primeira bola, tem que ir para cima do Brooksby, porque, mais uma vez, quanto mais longos forem os pontos, menos a vantagem fica para o João, ela fica mais favorável um pouco ao norte-americano. Então a chave do jogo do João para mim é isso, mais uma vez, manter o saque de qualquer forma e ser muito agressivo na devolução. O norte-americano não é um cara que saca bem, é um cara que não vai dar muito ace no jogo, vai deixar jogar com o primeiro saque dele, e principalmente no segundo saque, se o João estiver sentindo a bola, se o João estiver conseguindo pegar ela na frente, agredir, bater aquela primeira bola no pé do sacador, aí eu acho que o João tem grande chance de receber essa bola um pouquinho mais alta e aí sim ir para cima dominar o ponto. Então, eu acho que o João tem que ser muito agressivo quando o Brooksby estiver sacando e se segurar no saque. Quando tá muito com saque, o João tá sacando muito bem. O Brooksby não tá entre os melhores sacadores do circuito, nem perto disso. O João, sim, na grama, tá sim ali entre os melhores sacadores dessa gira de grama, de acordo com as estatísticas da ATP. Então, assim, é confirmar o saque, é se manter no saque, não deixar ele quebrar e ser agressivo. O João tem que ser agressivo do início ao fim do jogo, principalmente no saque do Brooksby, nas devoluções, é ir para cima dele, porque mais bola o João tem contra a maioria do circuito. A gente vai falar isso aqui sempre, bola por bola, golpe, fundo de quadra, quem vai acertar a linha, quem vai acertar um winner, o João tem muito mais que o Brooksby. E para mim, já falando, o João é sim favorito, é um favoritismo
relativo do João, não é gigantesco, mas é uma margem boa para mim de favoritismo, por ter mais bola, por ter mais recurso, por volear melhor, mas o Brooksby é um cara muito perigoso, não pode dar ritmo para ele, não pode deixar entrar esse jogo dele de bolas mais sem peso, de bola no meio da quadra ali, porque aí ele consegue ser muito perigoso. E um último cuidado que o João tem que ter, ele teve muito bem contra o Firly e contra o Brooksby mais ainda, porque é um cara que passa melhor do que o Firly. Subir para a rede na boa. Se ficar essa bola mais sem peso, o João der de qualquer jeito nela e subir para a rede, acho que vai tomar muita passada, então para o João subir para a rede, não cair nessa armadilha, nessa isca aí de subir toda hora, apesar do João volear muito bem, só subir na boa. Então algumas chaves do jogo são essas: sacar bem, devolver agressivo, ser agressivo, pontos mais curtos e agredir muito o saque do Brooksby, principalmente no segundo. Eu acho que o João tem tudo para vencer esse jogo e ir para a terceira rodada de Wimbledon, que para mim já seria um grande resultado, e a chave abriu. Se o João ganhar, a gente fala mais sobre isso em outros vídeos aqui do canal. É claro que vai ter análise completa também desse jogo do João, que ainda não tem horário marcado, vai ser nesta quarta-feira, mas ainda não tem a definição do horário no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas é isso. Boa sorte para o João, espero que vocês tenham gostado da análise do jogo, também da história de vida do Brooksby, que é bem legal, é bem inspiradora. Espero que você tenha gostado, peço para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever aqui no canal, que é muito importante para a gente. Um abraço e até a próxima.